Olá, meus irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia para o nosso estudo desta noite, na carta de Paulo aos Romanos. E eu quero ler com os irmãos apenas alguns versículos do primeiro capítulo. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Romanos, vamos ler aí a partir do primeiro capítulo. No primeiro capítulo, a partir do verso 18, meus irmãos, que diz assim, então, a Sagrada Escritura, diz a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Agora lá, irmãos, no versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e reconciliável e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que não são dignos de morte, porque tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. E mais um verso, irmãos, para nós encerrarmos este momento. Versículo 26, que diz: por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nos perdoe os pecados e nos dê agora a bênção. Nós te pedimos, Senhor, para que tudo que falarmos aqui seja conforme a Tua palavra. Senhor, abra o entendimento da Escritura para nós e também o nosso coração seja dócil, receba a Tua palavra e seja edificado. E abençoe toda essa série de estudos em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria, irmãos, de avançar o nosso estudo sobre a igreja e a nação, falando hoje, irmãos, sobre a tradicional cultura, não é? Do mundo pagão, do mundo sem Deus. Nós temos abordado este assunto, irmãos, como eu tenho dito para vocês, porque nós queremos dar subsídios bíblicos, né, das Escrituras, para que a igreja de Deus, todos os irmãos, amigos que nos ouvirem, reajam de uma maneira apropriada diante das dificuldades que o mundo apresenta para nós. Nós observamos que diante da pandemia, muitas vezes o movimento evangélico nesse período não reagiu, não tem reagido de uma maneira bíblica apropriada, mas de uma maneira que não contribui realmente beneficamente para a sociedade, né? Muitas vezes até participando do princípio mundano, pecaminoso que existe na sociedade. Então, idolatria política, muita briga, muita confusão nas redes sociais e, enfim, um procedimento que não convém com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus. Nós temos observado, irmãos, e esses estudos, então, eles têm por objetivo dar subsídios bíblicos para reflexão, para correção, para o direcionamento, a edificação das Escrituras, para que nós entendamos qual é a relação da igreja com as nações. Como nós temos dito desde o início, a igreja ela é universal, ela está em todas as partes, mas ela também, no sentido local, ela está inserida numa cultura, ela está inserida nas cidades, nas nações, e ela, como o Senhor Jesus Cristo disse, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja deve influenciar o mundo beneficamente. Nosso propósito, então, é mostrar como isso acontece, mostrar o entrelaçamento da cultura
na vida social, na vida familiar, nas profissões, no mundo político, e também na questão eclesiológica, a igreja, todas essas coisas estão entrelaçadas, a vida cultural, a vida social, e como essas coisas se relacionam, e como os cristãos, eles devem, então, meus irmãos, de uma maneira cristã, reagir e realmente influenciar todas essas áreas aí, esses setores, irmãos, da sociedade, biblicamente, de forma a glorificar o nome de Deus e a beneficiar as pessoas. Nós estamos, irmãos, dividindo esse estudo em duas partes. Na primeira parte, nós estamos vendo os grandes princípios que mostram, na verdade, aquilo que é a realidade do mundo, né? Da sociedade e da relação que a igreja deve ter com a sociedade diante dessa realidade, que já é, na verdade, uma segunda parte, né? Como a igreja deve proceder. Nós estamos divididos em esses dois grandes campos, né? Baseando-nos no livro de Josué, que dali nós tiramos dois princípios, irmãos. Quando Josué capítulo 1, o Senhor apresenta para Josué, na verdade, a situação, né? Aquilo que estava acontecendo, e, na verdade, muito antes até do livro de Josué, a revelação que o Senhor vinha dando desde Abraão, criando um povo em Abraão, dando fazendo uma aliança com este povo, e já com Moisés, não é? E também dando prescrições bíblicas, prescrições da sua lei para que o seu povo andasse, irmãos. Deus daria aquela terra prometida ao seu povo, ao mesmo tempo em que Deus traria juízo sobre aquelas nações, através inclusive do próprio povo de Israel, especialmente ali naquele momento de Josué capítulo 1, através da vida do próprio Josué. Então, esse é o quadro, a grande realidade que estava acontecendo ali, envolvendo a própria Israel como nação, que seria estabelecida ali, né? Um território, um povo, uma nação, e também em relação àquelas nações que já estavam ali, que Deus traria o seu juízo. Então, esses são os grandes princípios do que realmente Deus estava operando e de como as coisas devem ser vistas, da realidade ali que estava ocorrendo e o que Deus estava fazendo. E, em segundo lugar, o segundo grande campo que nós vamos abordar é exatamente como Josué deveria agir dentro daquele grande versículo do versículo 8. Versículo 8 do capítulo 1, que diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E assim prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós temos visto isso, irmãos, e temos falado de alguns assuntos, e ainda estamos nessa primeira fase geral, abrangendo aí o campo da realidade que se apresenta para nós na sociedade, e como a igreja, daquilo que Deus está fazendo também, de como a igreja, em segundo lugar, vamos ver as prescrições bíblicas, de como a igreja deve reagir a isso. Então, ainda estamos na primeira parte, né? Já vimos que do homem só vem degeneração moral, degradação. Vimos que só a graça de Deus é que, vamos dizer assim, impede que as coisas sejam piores. Vimos que o cidadão, o cristão, irmãos, ele pertence a uma outra cidade, e a cidade vindoura. E vimos que comparamos as duas cidades, mostrando, irmãos, a realidade de que essa cidade do mundo, essa cidade daqui é uma cidade realmente perversa, idolátrica, e a cidade vindoura é a cidade de Deus, aqui é a cidade fundada pelos homens, exemplificando Caim, que na verdade é uma loucura, uma irrealidade, né? E o cidadão do céu é aquele que vive para essa outra cidade. Então comparamos essas duas cidades para essa cidade celestial fundada por Deus, onde o Senhor vai reinar e que será plenamente estabelecida na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero avançar, irmãos, um pouco mais neste assunto. Como acabei de dizer, estou dando ainda essa visão mais geral dessa primeira parte, primeiro campo que nós estamos abordando, que é a realidade do que acontece, que o cristão deve então entender bem isso e reagir de forma apropriada. Hoje nós vamos falar então da cultura, da tradicional cultura, outra tradição, podemos também dizer assim, da tradição cultural que vai sendo formada, não é? Nas nações, e que vai se consolidando e que vai, vamos dizer assim, se solidificando muitas vezes em séculos e séculos, né?
séculos ali, melhor dizendo, séculos, né, de tradição, uma cultura já muito antiga, né? Então nós podemos, irmãos, observar isso na história da humanidade, mas a palavra de Deus, ela aborda essa questão. Ela aborda essa questão e ela apresenta coisa muito mais do que os historiadores podem apresentar, na sua essência, na sua realidade. E nós precisamos estudar isso, porque isso é um campo muito importante quando nós pensamos numa nação. Pensa, por exemplo, no nosso país. Nosso país, ele tem uma cultura, ele tem uma cultura tradicional. Ele tem certos costumes, né, que estão aí. E o cristão, como ele deve reagir diante disso, daquilo que é tradicional, daquilo que é antigo, daquilo que já vem de muito tempo, né? E o outro ponto também, irmãos, que se Deus quiser eu vou abordar na próxima palestra, no próximo estudo, é a respeito da inovação, né? Então, hoje eu vou falar da tradição e no próximo estudo nós vamos falar da inovação. Hoje eu vou falar da cultura tradicional perversa ou da tradição cultural perversa, né? E nós vamos então abordar este assunto no próximo estudo. Nós vamos falar sobre a inovação perversa também, né? Isso é importante para a nossa compreensão de como nós devemos reagir como igreja diante dessas verdades, diante dessas realidades que são plenamente aí mostradas na história da humanidade. Mas, como eu disse, a palavra de Deus, ela nos dá muito mais entendimento sobre o assunto, porque ela apresenta a essência, a realidade realmente essencial do que está acontecendo. E por isso que eu li com os irmãos Romanos capítulo 1, irmãos, porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar exatamente desse mundo pagão e da natureza e de como as coisas vão se formando, não é? No sentido dessa tradição cultural perversa, da natureza disso e da maneira como isso se processa, da maneira como isso realmente acontece nas sociedades. E isso é um padrão que está aí, né? Então vamos observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui o homem natural, e é exatamente nesse aspecto, né, que eu quero falar, irmãos, primordialmente. Porque quando nós pensamos na igreja, a igreja está atuando no mundo natural, né, na nação. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, vocês são sal, ele está colocando aquela ilustração, que o sal, quando atua na carne, ele modifica o sabor, como tantas vezes nós temos falado, e ele também protege da corrupção, do apodrecimento natural daquela carne, né? Então o mundo, nós estamos vendo como o mundo, o que acontece no mundo, o que ocorre no mundo pagão, o que acontece, na verdade, em todas as nações, sem a influência do cristianismo, sem a influência da igreja. Como é que essas coisas ocorrem? Isso é muito importante para nós sabermos a maneira como nós devemos reagir, irmãos, diante disso. Bem, a grande questão aqui que Paulo aborda nesse grande capítulo, irmãos, que nós já meditamos e já estudamos outras vezes ao longo aí mesmo dos anos na nossa congregação, é que o problema todo do homem está nele, está no coração do homem, no próprio ser do homem. Não é? Quando Paulo diz que Deus se revela na criação, e é essa grande verdade aqui que Paulo está mostrando para nós nesse capítulo, ele diz no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens. No verso 19 ele diz, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Nele se manifesta, melhor dizendo, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Esses homens, eles negaram a Deus, eles negaram a revelação. Então o problema aqui, e o coração deles insensato se obscureceu. Então o problema deles aqui não é que eles estejam nas trevas, né, em termos assim de que Deus não mostrou para eles a realidade. Qual é a realidade? Qual é a realidade? A realidade é que há um Deus, Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, que deixou as suas marcas dessa verdade, dessa realidade.
na criação, né, em tudo que nós olhamos em volta de nós, e que esse Deus deve ser adorado, deve ser servido, deve ser cultuado como único Deus, o que trará consequências também para a própria vida social das pessoas, né, para as próprias relações que as pessoas têm umas com as outras, portanto para a vida cultural, porque cultura o que é? São as crenças, são os costumes, é o modo de vida de uma nação, de um povo. Então é claro que a adoração a Deus, servir a Deus, amar a Deus, isso traria implicações muito práticas, né? Traria consequências muito ali do dia a dia, da cultura, dos modos de vida, enfim, das crenças das pessoas, então do relacionamento de umas com as outras. Eu sempre tenho que voltar ao grande capítulo 20, né, de Êxodo, quando ali, irmãos, nós temos os 10 mandamentos, né? Então, e que o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na medida que os homens conhecem a Deus, os homens amam a Deus, os homens servem a Deus, eles passam também a amar os próximos e a servir os próximos dentro dos seus papéis, dentro dos seus dons, dos seus talentos, das suas capacidades, na providência divina, daquilo que realmente que o Senhor tem posto, tem colocado para eles. Então, isso é uma realidade que deveria ter acontecido, irmãos, naquele mundo, se os homens tivessem, né, essas condições internas, essas condições da própria natureza deles, de aceitar essa revelação, de receber essa luz que estava vindo sobre eles e de que, portanto, adorar a Deus, né? Mas isso, evidentemente, não aconteceu, diz o apóstolo Paulo. Nós temos mostrado, fiz um estudo com os irmãos, dos primeiros estudos desta série, em que nós mostramos que, na verdade, dos homens vem o quê? A degeneração, né? Eles vão se degenerando moralmente, eles vão se perdendo, eles vão piorando, eles não vão melhorando pelo próprio coração, pela própria natureza deles. Então, o que Paulo vai mostrar aqui é que, em vez desses homens terem adorado a Deus, servido a Deus e, consequentemente, isso iria influenciar a sua cultura numa cultura benéfica, numa cultura de serviço, numa cultura ali de benefícios uns aos outros, eles negaram a revelação divina. Eles, por uma disposição mesmo natural, deliberadamente, sem serem forçados a isso, eles simplesmente negaram. Versículo 21, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. No versículo 24, a palavra de Deus diz, versículo 26, versículo 28, como eles não se importaram de ter, versículo 28, é este aqui, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou. Eles não se importaram, eles não quiseram. Na verdade, eles negaram, como diz o 21, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Eles não se submeteram a Deus. Eles não aceitaram essa realidade de que há um Deus Criador, que deixou as suas marcas na criação. E eles, então, o que eles fizeram, meus irmãos? Eles fizeram exatamente aquilo que não deveriam ter feito, né? Ao negarem Deus, eles se tornaram obscurecidos, dizendo-se sábios, versículo 22, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes. Por isso também Deus entregou as concupiscências dos seus corações. E lá no versículo 25 diz, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram, e esse é o grande ponto aqui, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então eles, em vez de adorarem a Deus, eles evidentemente saíram da realidade, se obscureceram, uma loucura mental, né? Uma loucura dentro do coração, e fez então com que eles não compreendessem a realidade, não agissem, criassem um mundo deles, na loucura deles, e então em que Deus não era Deus e que a criatura passou a ser Deus. E que eles então passaram a adorar essa criatura em vez do Criador, como Paulo diz aqui no versículo 25, que é bendito eternamente. Amém. Então é isso que aconteceu. Eles se obscureceram, eles rejeitaram, eles caíram, meus irmãos, então, na idolatria.
Então a irrealidade vinda, não porque a realidade não tinha sido manifestada diante deles, não foi pela revelação geral da própria criação, e lá no capítulo 2 Paulo vai falar também da consciência, né, que Deus colocou no coração dos homens a respeito das realidades morais, da realidade do próprio Deus, mas eles negam tudo isso e eles então criam uma mentira, e eles acreditam nessa mentira, e nessa mentira Deus não é Deus, e nessa mentira a criatura passa a ser Deus. Eles passam a adorar a criatura, eles passam a adorar então em vez de adorar o Criador, passa a adorar a criatura. E o detalhe aqui importante, irmãos, é que isso traz realmente a ira divina. Se Deus não agir com sua graça, se Deus não, como nós temos visto desde os primeiros estudos, que só a graça de Deus pode conter isso, pode impedir que as coisas piorem efetivamente, mas há uma manifestação da justa ira divina quando Deus entrega os homens ao coração deles. Já temos visto também várias vezes isso durante os nossos estudos aí. De vez em quando eu volto aqui a esse capítulo tão importante e tão fundamental para a nossa compreensão da doutrina bíblica, do Evangelho, de toda a verdade de Deus, de toda a realidade. Deus entrega os homens ao seu coração. Verso 24, Deus entregou as concupiscências. Verso 26, Deus abandonou as paixões infames. Verso 28, Deus, na segunda parte, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Isso aqui é a pior coisa que pode acontecer, irmãos. Os homens serem entregues à sua própria maldade no coração. Eu lembro que, por exemplo, um livro do teólogo, né, F.F. Bruce, em que ele cita, né, C.S. Lewis, eu não lembro exatamente a frase exata do Lewis, mas em que é mais ou menos assim, é que os homens eles estão nesse estágio, nessa situação, com a liberdade pior, né? A liberdade que na verdade ninguém gostaria de desejar, a liberdade que no final das contas é uma escravidão a si mesma, uma escravidão à própria ignorância, à própria rebeldia, ao pecado, liberdade de pecar, liberdade de se afundar cada vez mais na sua própria malignidade, na sua própria maldade. Isso é terrível, irmãos. Mas o que Paulo está apresentando aqui é o quadro do paganismo, não é? É o que acontece na cultura pagã. Então, o que nós observamos? É uma negação da realidade que Deus está mostrando, é idolatria, não é? E se Deus não tiver misericórdia, se os homens foram levados, enfim, ao aprofundamento nisso, a deixar realmente a pedra rolar a ladeira, né? A coisa vai piorando cada vez mais, e é isso efetivamente que Paulo mostra que acontece aqui no capítulo 1. Então nós temos a realidade de que eles vão se tornando cada vez mais degradados moralmente, entra na questão da homossexualidade. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres, verso 26, mudaram a sua natureza, o modo natural, mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural de mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aí há então a degradação sexual. Quando você acompanha o que acontece no livro de Gênesis, você vai ver Lameque, descendente de Caim, daquela família perversa, aparecendo como o primeiro bígamo, né? O primeiro homem que tinha 2 mulheres. Então ali você já começa a perceber a degradação da sexualidade. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher, o casamento monogâmico, um homem, uma mulher, em que deveriam então casar-se e exercer a sua sexualidade dentro do casamento. E já aparece a bigamia, daqui a pouco a poligamia, as coisas vão piorando e a cultura sexual daquelas nações vai se tornando cada vez mais degradada. Então você observa o que? Aí já vai a homossexualidade, daí também outros tipos de degradação moral, sexual, sexo com animais e todo esse tipo de coisa que se observou no mundo, se observou nas culturas pagãs, né? Então isso evidentemente mostra a degradação da família, né? Da família, no sentido de que Deus cria a família, homem, mulher, para ter os seus filhos. Você vai ver isso recuperado
no Evangelho, no Novo Testamento, aquele grande texto que sempre eu volto, né? De Efésios capítulo 5, a partir do verso 18 também, né? Onde Paulo fala ali de ser cheio do Espírito e dos papéis familiares, homem, mulher, pais e filhos, entrando ali já no capítulo 6 de Efésios, esses capítulos que nós já conhecemos muito bem da congregação. Então, isso ali é o padrão, isso ali é a maneira como Deus realmente criou, mas isso vai sendo degradado. A vida familiar, a vida sexual vai sendo degradada. E, meus irmãos, um novo padrão de moralidade vai sendo instituído. Um padrão, vamos dizer assim, solto, um padrão libertino, um padrão de onde exatamente essa liberdade, né, que eu citei aqui, terrível, de se aprofundar cada vez mais no pecado, no erro. Isso aí vai se tornando a cultura tradicional, né? De uma sociedade pagã. E tudo vai ficando normal. Tudo vai ficando absolutamente normal e assim por diante. Agora, observem, irmãos, que Paulo avança e Paulo diz que essa degradação e esse aumento, né, então, do pecado vai gerar também todo tipo de atos extremamente malignos, perversos, dentro daquela cultura. Então, nós observamos no versículo 29 que Paulo diz assim, eu vou ler desde o 28, né? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Observem, irmãos, que todos esses são atos extremamente perversos, danosos, em que um pratica contra o outro. A perversidade, o dano, a maldade, a opressão passam a ser comuns. Fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, difamação, aborrece a Deus, injuriadores, soberba, presunção, inventores de males, desobediente a pais e mães. E veja tudo isso mais uma vez no contexto familiar. Então, a família que vai sendo degradada, culturalmente degradada, destruída, reinventada, né? e vai sendo afetada. Tudo isso, irmãos, a perversidade a nível familiar, e eu disse desde o início desses estudos que essas coisas estão entrelaçadas, vida familiar, eclesiologia e a cultura e o país e os governos, as autoridades, tudo isso está entrelaçado, né? Que você percebe um culto falso, uma idolatria, você percebe uma loucura, né? E você percebe uma degradação moral, sexual, degradação da família, você percebe a perversidade que afeta, enfim, família e a sociedade em geral, e de maneira que os homens, meus irmãos, eles vão se tratando cada vez mais de forma terrível, maligna, maldosa, perversa, onde ali o que há é opressão, é maldade, é perversidade, é egoísmo, é afronta, é a prática de males um contra o outro. Você vê isso mais uma vez na família de Caim. Paulo está pensando naturalmente, podemos acreditar, na família de Caim, em Sodoma e Gomorra. Você lê aquela história lá de Sodoma e Gomorra, o que eles queriam fazer, né, com os homens que chegaram e que Ló, que eram na verdade anjos, que Ló os recebeu na sua casa. Você percebe a degradação moral que é naquela cidade, sexual, moral, a maldade, a perversidade que está neles, nas expressões deles, nas falas deles. Isso aí é o paganismo, isso aí a história da humanidade mostra essa quantidade, irmãos, então, de perversidade, de opressão, de maldade que existiam nessas culturas antigas e que estão muito bem aí delineadas, irmãos, e contadas na história da humanidade, né? Então, nos registros, ficaram nos registros. Então, todas essas coisas, irmãos, mostram exatamente isso que Paulo está falando, de que isso vai acontecer, né? De que isso vai ocorrer, né? E então, todo tipo de opressão, onde você imagina o seguinte, aí nós entramos numa outra
situação muitíssimo importante, né? Em que aquele que é o mais frágil nessa história, evidentemente é aquele que mais vai sofrer, né? Então, se for mais frágil fisicamente, se for mais frágil em termos de conhecimento, se for mais frágil em termos de poder econômico, poder político, então os mais frágeis evidentemente são os que mais vão sofrer nessa história. Haverá ali muita opressão, muita maldade, muita perversidade, e isso também nós encontramos ao longo da história da humanidade, mas também nós encontramos nas próprias escrituras sagradas, tanto colocado ali expressamente, não é? Essa maldade, essa perversidade. Por exemplo, quando a Bíblia nos ensina, eu já citei isso nessa série também, que os mais fortes devem defender, devem servir, devem cuidar dos mais fracos. A Bíblia denuncia também isso que há no mundo, em que os mais fracos acabam sofrendo essa opressão, essa maldade daqueles que são mais poderosos. Nós temos, irmãos, então isso que é a cultura do mundo, não é? Uma cultura mundana. E nós observamos isso também no próprio ali capítulo 6, a maldade crescendo, a perversidade de Gênesis, né? E a Bíblia vai falar também da maldade dos reis, da maldade dos poderosos, e acontecendo até mesmo, irmãos, em Israel. Só lembrarmos, por exemplo, de Acabe, não é? Como um exemplo de rei perverso, como ele era perverso com os mais fracos. Então essas coisas, irmãos, fazem parte da cultura mundana, sem Deus, pagã, e tudo isso vai acontecer. Então vamos aqui estabelecer alguns pontos, né? Sintetizar e pontuar aqui o que nós temos observado aqui nesse nosso estudo, irmãos. Bom, o que vai se formar em termos de cultura tradicional nas nações, né? No mundo pagão, no mundo sem Deus? Bom, em primeiro lugar, é uma cultura, resumindo, é uma cultura da idolatria. É uma cultura onde Deus não terá lugar, né? É a cidade dos homens que nós já observamos, mas eu quero enfatizar mais uma vez isso, né? Onde Deus não terá lugar, onde Deus ele não será adorado, mas a criatura passará a ser adorada. Isso vai se manifestar em várias e várias formas de idolatria: idolatria na área da religião, idolatria na área política, idolatria do Estado, idolatria de governantes, idolatria de deuses falsos, criação de deuses falsos, idolatria ao poder, idolatria ao prazer, idolatria às coisas da vida, enfim. Mas basicamente o resumo é esse: adorar, é o que Paulo fala aqui, o resumo da idolatria está no versículo 25. Honrar e servir a criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. É isso. Servir a criatura, esse é o resumo, essa é uma definição de idolatria: servir à criatura, não ao Criador. Não é? Irmãos, isso é uma primeira característica da cultura tradicional que vai se formando nas nações. A segunda meus irmãos, uma irrealidade, é uma falsidade, vamos dizer assim, as trevas passam a dominar as mentes e os corações, de maneira que os homens enxergam o mundo sem compreender a realidade das coisas. Desde que os homens não adoram a Deus, desde que os homens não servem a Deus, eles não entendem mais nada, e eles criam um mundo na loucura deles, onde a criatura passa a ser Deus, o que não é verdade. Então eles vivem numa loucura. Então nós podemos dizer que a tolice, a ignorância toma conta das culturas pagãs. Então, idolatria e tolice, loucura. A terceira coisa que nós observamos aqui, meus irmãos, é a profunda degradação moral, sexual, familiar também, porque isso está envolvido, o que acontece nas culturas, né? Então você vai observar que vai ter o surgimento aí da bigamia, poligamia, homossexualidade, e todo tipo de aberração sexual, e várias práticas, e as famílias vão se tornando ali afetadas em todas essas situações, irmãos. Então a vida familiar, a vida sexual, a vida moral passa a ser profundamente afetada, e tudo isso vai se tornando cada vez mais normal.
Em quarto lugar, irmãos, o que é que nós observamos aqui? É o aumento da perversidade, da maldade, de atos cada vez mais perversos, né? E isso, meus irmãos, vai afetando principalmente a relação entre o mais forte e o mais fraco, de maneira que o mais fraco vai ser extremamente oprimido pelo mais forte, né? Daí nós vamos ver nas culturas de todos os povos, nós vamos ver os conquistadores sendo extremamente perversos com os conquistados, nós vamos ver racismo, nós vamos ver a perseguição de um povo por parte de outro povo mais poderoso, nós vamos ver a opressão dentro da família, os homens maltratando mulheres, nós vamos ver, irmãos, enfim, os poderosos, os que têm o poder político, os que têm o poder, a riqueza também maltratando e perseguindo e sendo perversos com os que têm menos poder. Nós vamos ver os que têm as armas, os que têm os exércitos, os que têm, enfim, mais condições de dominar, dominando e matando e destruindo. Enfim, é isso que existe no mundo. Se manifesta de várias maneiras, mas é a opressão. Vamos dizer assim, irmãos, aquilo que nós podemos dizer, vamos dizer assim, que as pessoas, elas querem se dar bem e elas se tornam o centro e elas oprimem os outros se for preciso, elas destroem a vida dos outros. O importante é que elas se deem bem, né? Não é bem, não vai dar se dar bem na verdade, mas na loucura exatamente dessa mentalidade pecaminosa. Então, meus irmãos, nós observamos estas coisas, e essas coisas que estão aí no mundo e que fazem parte da história da humanidade, elas se tornam tradicionais, elas se tornam enraizadas, elas se solidificam na cultura social. Isso passa a ser comum, isso passa a ser normal, isso passa a ser tradicional, isso passa a influenciar a família, isso passa a influenciar o Estado, isso passa a influenciar as relações sociais, isso passa a influenciar todas as instituições da sociedade, isso passa a influenciar e a se consolidar em todos esses setores da sociedade, e passa a ser normal. Isso, não é? Passa a ser normal, passa a ser tradicional. Então, o que nós observamos, irmãos, é que é a cultura tradicional perversa que está em formação, consolidação. É isso que vai exatamente acontecer, meus irmãos. Nós temos aqui o exemplo da palavra de Deus, quando você percebe que no capítulo 19, leia comigo, por favor, de Gênesis, a Escritura Sagrada, ela vai falar assim para nós, né? No versículo 8, versículo 9: eles, porém, disseram diante de Ló, quando Ló estava ali tentando defender, não é, os seus hóspedes: sai daí, disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-lhe sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Nós temos aqui que eles se apresentam, meus irmãos, como não aceitando conselho, não aceitando que alguém diga o que eles devam fazer. E você observa aqui, irmãos, que se trata de uma cultura já tradicional, essa prática, essa perversidade, essa maldade, de maneira que eles não aceitam que alguém diga alguma coisa diferente disso que eles entendem, dizem, diferente do que é o costume, a prática do que eles fazem normalmente, da cultura tradicional. Então é uma questão já estabilizada, solidificada, enraizada, fundamentada, que se tornou normal para eles. Tradição. Daí que nós podemos chegar a uma conclusão, meus irmãos: nem tudo o que é antigo é bom, nem tudo que já está solidificado é bom, nem tudo que já está enraizado numa sociedade que não se aceita, por exemplo, uma crítica contrária àquilo é bom, né? Nem tudo. Quando você chega, e nós vamos evoluindo para este estudo, nesta sequência de estudo, quando você chega no capítulo
18 de Levítico, irmãos, você vai ver o Senhor Deus colocando assim. Vamos ler, por favor, Levítico capítulo 18. A palavra de Deus vai nos mostrar assim, meus irmãos. Versículo 3. Não fareis, 18 verso 3, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus caminhos. Isso era novo? O que o Egito fazia era novo? Ou já era uma cultura fundamentada? Que Sodoma e Gomorra fazia. Por isso que eles reagiram, né? Quando Ló criticou em algum sentido aquilo, eles reagiram. Era novo. Era uma coisa que estava começando há pouco tempo. No Egito, em Canaã, nessas nações que estavam ali, não, meus irmãos. Na verdade, essas coisas são aquelas mesmas coisas que Paulo diz que aconteceram quando Deus entregou ao coração, eles ao próprio coração, essa maldade, essa perversidade. Aqui Deus vai falar, por exemplo, no versículo 7, não descobrirás a nudez de teu pai, a da tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a nudez. Versículo 8, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Versículo 9, a nudez da tua irmã, né? Lá no versículo 20, nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares, né? Versículo 22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é homossexualidade, que Paulo cita lá em Romanos. Essas coisas são as mesmas coisas que Paulo cita lá, mas elas já eram o quê? Tradicionais. Elas já eram normais. Sodoma, Gomorra, e naquelas culturas ali de Canaã. Essas coisas pecaminosas, perversas, que tem a ver com aquilo que eu falei, uma idolatria, uma loucura, uma degradação moral familiar, uma degradação, perversidade, opressão, tudo isso era normal. Eles chegavam a oferecer os filhinhos deles em cultos pagãos. Imagine uma criança, não é? Não pode se defender. Aquilo era o quê? Normal. Aquilo era tradicional. Aquilo fazia parte de uma cultura solidificada já naquela nação, naquele povo. Não era uma coisa nova. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer aqui: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem segundo as obras de Canaã. Nem tudo o que é antigo, nem tudo o que é tradicional, nem tudo que está solidificado já por uma cultura há muito tempo, há anos e até há séculos, é bom. O cristão é aquele que ele avalia tudo. Ele é mais que um conservador. Ele avalia tudo pelas escrituras. Ele é bíblico, ele é escriturístico. Ele é aquele que observa tudo e avalia tudo pelas sagradas escrituras. Porque a cultura tradicional, em grande parte, é uma cultura perversa. É uma cultura consequência do pecado humano que vai se aprofundando cada vez mais em idolatrias, em loucuras, em tolices, em degradação moral, familiar, em perversidades. E, portanto, o cristão é aquele que vai ser sal e luz, no sentido em que nem tudo que é antigo ele vai aceitar. No próximo estudo, nós vamos estudar e vamos meditar, meus irmãos, naquilo que nós podemos dizer que é a inovação. E vamos ver também como isso, em grande parte, é perverso, no próximo estudo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos faça entender e perceber cada vez mais essas realidades na nossa própria nação, agindo como sal e luz pela sua graça, para a glória do seu nome e para o bem do nosso país em Cristo. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós podemos meditar um pouco na tua palavra nesta noite. Abençoa-nos, guia-nos, para que nós possamos ver a realidade, entendê-la e reagir apropriadamente, Senhor, e cada vez mais
em termos de glorificar o Teu nome, Senhor, e fazer bem as pessoas, e não aceitar tudo que é simplesmente tradicional, mas avaliar tudo pela Tua palavra. Opere isso em nós, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito seja com meus irmãos. Tenham uma boa noite, meus irmãos, estejam em oração com as suas famílias. Até logo.